As Línguas do Novo Testamento, parte 1, por Dr. James String. Objetivo: esse vídeo visa falar sobre os argumentos mais frequentes de que a Brit Hadashah, a Nova Aliança, ou escritos nazarenos, tenha sido escrita em grego. Vemos que, segundo as fontes e indícios históricos e linguísticos, o mesmo tenha sido escrito em linguagem semita, ou seja, hebraico e aramaico, o qual é um dialeto do hebraico, pois seus escritores eram todos judeus ou prosélitos do judaísmo. O primeiro erro é, abre aspas, os manuscritos antigos estão em grego, fecha aspas. Resposta: mesmo que isso fosse verdade, por si só não garante que os originais eram em grego. Veja que ninguém jamais discutiu a língua em que o livro de Esther foi escrito. E, no entanto, até pouco tempo atrás, a cópia no hebraico mais antiga que possuíamos datava da Idade Média, sendo que a cópia mais antiga de Esther, no grego, data do século IV. No entanto, ninguém duvidava que o original foi escrito no hebraico. Além disso, o manuscrito em grego mais antigo que temos data do século IV, que é a mesma época da qual a data do manuscrito aramaico mais antigo. Os fragmentos anteriores a isso são, como o próprio nome já diz, apenas fragmentos, e mesmo assim concordam mais com a estrutura da frase do aramaico do que com as cópias mais recentes no grego. Segundo erro, o Novo Testamento cita a Septuaginta grega. A resposta disso é: na realidade, isso nada prova, pois é uma tendência apenas dos manuscritos gregos. Os manuscritos em hebraico e aramaico tendem a concordar com o texto massorético e com o Tanar em aramaico da Peshita. Terceiro erro, abre aspas, os estudiosos, fulano de tal, fecha aspas, defende o grego. Uma resposta para isso é: isto também nada prova, pois muitos estudiosos também defendem que a Nova Aliança, os escritos nazarenos, foi escrito em hebraico e aramaico. Devemos basear nossas conclusões em fatos concretos e não meramente opiniões. Quarto erro, abre aspas, Lucas era grego e certamente escreveu em grego. A resposta disso é: na realidade, Lucas era sírio. Vide História Eclesiástica 3, versículo 4 de Eusébio. Logo, sua língua nativa teria sido um dialeto do aramaico e não do grego. Quinto erro. O Evangelho de Lucas e Atos foram escritos para um grego chamado Teófilo. Fecha aspas. A resposta disso é: na realidade, Teófilo não era grego. Teófilo foi um sumo sacerdote judeu entre 37 a 41 depois da Era Comum, segundo o historiador Flávio Joséfos, página 18, 5, versículo 3. Alguém como Lucas, que falava em dialetos do aramaico como língua materna e que ainda por cima era convertido ao judaísmo, escrevendo ao sumo sacerdote, certamente ele escreveria em aramaico, já que, segundo o próprio Flávio Joséfo, as pessoas que viviam naquele período, eles não falavam outra língua senão o próprio hebraico e o aramaico. Eles tinham até um certo preconceito com as línguas estrangeiras, consideradas como línguas gentíricas. Então não faz sentido um sumo sacerdote receber uma carta em grego. Isso realmente está fora do ponto focal daquela época. Seria um anacronismo falar algo desse tipo. O sexto erro, abre aspas, o grego era uma língua comum aos judeus daquela época. Resposta: novamente, isso contradiz os relatos históricos. O historiador Flávio Joséfo, que viveu entre 37, que nasceu do dia 37, no ano 37 depois da Era Comum e morreu no ano 100 depois da Era Comum, testifica que o hebraico era a língua dos judeus do primeiro século. Além disso, ele atesta para o fato de que em sua época e local falava-se o hebraico. Para se ter uma ideia da importância histórica de Flávio Joséfo, ele é o único a fazer um relato em primeira mão
da destruição do templo de 70 depois da Era Comum. De acordo com Joséfos, os romanos tiveram que fazê-lo traduzir a ordem de rendição, abre aspas, para a própria língua deles, fecha aspas. Isso está em Guerra 592. Joséfos, ainda por cima, fez a seguinte declaração interessantíssima, abre aspas, tem também sido doloroso para mim obter o aprendizado dos gregos e o entendimento da língua grega. Porém, estou tão acostumado a falar minha própria língua que eu não consigo pronunciar o grego com exatidão suficiente, pois a nossa nação não encoraja aqueles que aprendem as línguas de muitas nações, fecha aspas. Veja aí o próprio Flávio Joséfo trazendo um documento que, de fato, não havia nem encorajamento para falar outras línguas. Ante 20:11:2. Portanto, Joséfos deixa claro que os judeus do primeiro século não falavam nem entendiam o grego, mas sim a própria língua deles. O que Joséfos relatou também foi confirmado por arqueólogos. As moedas de Bar Korba são um exemplo. Essas moedas foram feitas por judeus durante a revolta de Bar Korba, cerca de 132 depois da Era Comum. Todas essas moedas trazem apenas inscrições em hebraico. Outras incontáveis inscrições encontradas na área do templo, em Massada, túmulos judaicos e etc., têm sempre revelado inscrições em hebraico, nunca em grego, e a mais profunda evidência de que a língua hebraica era a língua corrente em Israel no primeiro século pode ser encontrada em documentos daquela época que têm sido descobertos em Israel. Os manuscritos do Mar Morto consistem em 40.000 fragmentos de mais de 500 pergaminhos datando de 250 antes da Era Comum a 70 depois da Era Comum. Então são muitos registros históricos. Esses pergaminhos estão praticamente todos em hebraico e aramaico. Um grande número de pergaminhos, abre aspas, seculares, fecha aspas, entre parênteses, não bíblico, fecha parênteses, também estão em hebraicos. Interessante isso. Os pergaminhos seculares não bíblicos também estão em hebraicos. Isto inclui as cartas de Bar Korba, todas em hebraico, à exceção de 2 cartas escritas por gregos que curiosamente pedem desculpa por não estar escrevendo em hebraico por não haver nenhum judeu na imediação. Ou seja, a carta em grego que tem é uma pedindo desculpa por não falar hebraico. Então é uma coisa que realmente não pode ser ignorada. Tanto os manuscritos do Mar Morto quanto as cartas de Bar Korba são os documentos em hebraicos datando do primeiro e segundo século, mas também possuem indícios linguísticos de que o hebraico era falado na época. O hebraico desses documentos é um pouco coloquial e coloca claramente um processo evolucionário entre o hebraico bíblico para o hebraico mishnaico. Isto sem falar no fato de que as cartas de Bar Korba apontam para um dialeto de hebraico da Galileia. Bar Korba era galileu, um detalhe. O que indica que o hebraico definitivamente não estava morto. No que diz respeito às cartas de Paulo aos judeus da diáspora, a questão é o aramaico. É fato conhecido que o aramaico permaneceu como língua dos judeus vivendo na diáspora. E, inclusive, já foram encontradas inscrições em aramaico judaico em Roma, Pompeia e até mesmo na Inglaterra. A referência Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, Note on Bilingual Inscription in Latin and Aramaic recently found at South Shields, Allow, 13 de dezembro de 1878, página 11 e 12, 5 Translated Aramaic Inscriptions, fecha aspas, The American Journal of Archaeology, R. Newborn, 1926, volume 30, página 288, FF. Sétimo erro e último dessa parte.
Abre aspas. Paulo era um helenizado e escreveu no grego. Fecha aspas. Pois bem, esse é exatamente o intuito daqueles que querem empurrar de que as epístolas e os escritos nazarenos foram escritos em grego. É exatamente para colocar os personagens bíblicos como se fossem uma forma helenizada separada do judaísmo em cristão, como se estivessem fundando uma nova religião. Quanto às cartas paulinas, temos que examinar o pano de fundo de Tarso. Será que Tarso era uma cidade que falava em grego? Será que Paulo aprendeu o grego lá? Tarso provavelmente começou como uma cidade de estado hitita, cerca de 850 antes da Era Comum. Tarso se tornou parte do grande império assírio. Quando o Império Assírio foi conquistado pelo Império Babilônico, cerca de 605 depois da Era Comum, Tarso tornou-se parte do último. Por fim, em 540 depois da Era Comum, o Império Babilônico, inclusive Tarso, foi incorporada ao persa. E qual era a língua desses três grandes impérios? O aramaico. Portanto, por volta do primeiro século, a língua de Tarso continuava a ser o aramaico. Moedas de Tarso encontradas por arqueólogos escritas em aramaico confirmam essa tese. E isto sem falar no fato de que não sabemos nem se Paulo de fato passou alguma parte da vida em Tarso. Comparemos as expressões criado em de Atos 22, versículo 3, aqui está. Sou judeu, nascido de Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, na Torá. Também temos em Atos 7, versículo 20 e 23, aqui, nesse contexto aqui. Aqui temos a King James, Jerusalém, grego e a Peshitta aramaica. Aqui. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés, educado em toda a sabedoria dos egípcios, tornou-se um homem poderoso. Em outras palavras, quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Aqui nesse caso, desse capítulo de Atos 7, versículo 20 ao 23, que se refere de Moisés, Paulo pode ter chegado em Jerusalém ainda bebezinho. Seja como for, Paulo passou a maior parte da sua vida em Jerusalém, onde foi criado como fariseu, o que assegura que de helenizado ele não tinha absolutamente nada. Então essa foi o fim da primeira parte, daremos continuidade na segunda parte. Shalom a todos, fiquem bem, shalom, shalom.